Bom dia, meninas. E aí? Bom dia! Tudo bem? Tudo? Bom, eu posso falar buongiorno, né? Pode falar isso, pode falar buongiorno. Então, nós estamos entrando aí, estamos live. Começando, né? Nossa Estou live. confirmando aqui. Você confirmou no seu Aham. aí, Elizabeth? Espera aí. Tá entrando na sua página. Sim, aí. Estamos testando aqui o nosso equipamento para começar a live. Já vi aqui. Já viu? Vou compartilhar na minha página. Isso, compartilha aí primeiro. Aqui tá no mudo ainda. Estamos live. Estou confirmando aqui. Você confirmou no seu aí? Sim, Ele tá chegando com atraso, vocês viram, né? sim. Então a gente vai fazendo, não há problema, as pessoas vão chegando e entrando. Mas você já viu a gente, então você compartilhou, né? Eu não tô conseguindo. Entrei na tua página, Jéssica. Então a gente vai fazendo, não há problema, as pessoas chegando e entrando. Mas você já viu a gente, então você compartilhou, né? Eu não tô conseguindo. Aqui, eu tô vendo a gente, tô vendo a gente tranquilo, vou compartilhar aqui mais uma vez para o pessoal. Isso. Ótimo, tá tranquilo. Gente, bom dia para todos. Depois, dia. Sônia, é claro que a live tem toda essa situação de internet, de atraso e tudo, mas depois você pode compartilhar o vídeo na sua página mesmo, depois que terminar, tranquilo, tá? Não precisa preocupar com isso agora, não. Bom dia para vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Gerson, sou um pastor missionário, sou de Goiânia, na cidade do Brasil, capital de Goiás, e sou casado. É claro que muitas pessoas aqui no meu Face já me conhecem. Tenho 3 filhos maravilhosos. Um é casado, o Joshua, casado com uma sul-africana. A minha esposa é a Charlene, que é sul-africana também. E eu vivi na África do Sul de 2001 a 2017. Tive a oportunidade de conhecer a Elizabeth, na verdade, crescemos juntos no mesmo bairro de Goiânia, né? E a Elizabeth é uma pessoa que, assim, nos últimos anos eu tenho visto como ela tem trabalhado muito em relação ao que ela faz, ao que ela ama, e que nós vamos estar falando sobre isso hoje. E eu, conversando com a Elizabeth, falei, Elizabeth, você precisa fazer uma live, você precisa mostrar para outras pessoas. É claro que muitas tiveram oportunidades, mas você precisa mostrar para outras que nunca tiveram oportunidade de conhecer você, de conhecer o que você faz, porque a procura é muito grande. Mas eu vou estar, na verdade, aqui introduzindo. Como eu falei para vocês, sou um pastor missionário, vivi em várias nações, já morei na Irlanda, já morei em Portugal, já morei no Peru, já morei na África do Sul, Brasil. A minha esposa sul-africana teve a oportunidade de morar em outros países também. E nós temos 3 filhos maravilhosos. Mas eu quero apresentar as divas dessa manhã. E eu quero começar falando, por exemplo, da Elizabeth Souza Jordão, empresária, especialista em vistos consulares e cidadanias, tem uma formação bacharel e licenciada em Física pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduação, planejamento educacional pela Universo, professora de Física, Colégio Anglo, José Carlos de Almeida, superintendência de ensino. Curso de Direito incompleto, mas começou com o curso de Direito, e anos trabalhando na prática jurídica em escritório de advocacia. Essa é a Elizabeth de Souza Jordão, proprietária da Assessoria Internacional. Você vai ouvir mais sobre isso hoje. E vamos também entrevistar uma outra diva aqui na área de cidadania, Sônia Gibin, ali de Londrina, cidade de Londrina.
especialista em cidadania italiana e genealogista, escritório Pisa Cidadania, assessoria jurídica, formação bacharel em Direito pela FAAT de Londrina, Paraná, técnica em contabilidade pelo Colégio Antenor Ferri, especialização em grafoscopia, muitos não vão nem entender isso aqui, e documentoscopia, que ela pode depois estar falando sobre isso. Então, bom dia para vocês, bom dia para aqueles que estão nos ouvindo. Estou aqui já com o Nicolas Bianco, que é um francês, na verdade, é um franco-brasileiro, que vive no Brasil, a mãe brasileira e o pai francês. Mas vamos começar aqui com o que interessa. Hoje, o tema da nossa live é os desafios para a obtenção de vistos e cidadania nos últimos dias. Eu creio, particularmente, que vamos ter várias mudanças aí, até pelo que está acontecendo no mundo. Eu quero começar o seguinte, na verdade, vou falar um bom dia para vocês, e só para vocês, na verdade, já mandar uma mensagem para as famílias que passaram ou estão passando por uma situação, por um tempo muito difícil agora, principalmente aquelas que perderam vidas, perderam entes queridos. Eu quero que vocês apenas dêem um bom dia para as pessoas que estão nos ouvindo e mandar uma mensagem para essas pessoas. Então, bom dia, né, a todos aí. Obrigada aí pelo convite, Gerson, pelo convite de participar dessa live, né, a primeira live nossa. E a gente ainda está aprendendo ainda a fazer a live, né? E a gente quer agradecer as pessoas que vão assistir a gente, né? E dar uma mensagem positiva, né? Para que esse momento difícil que todos estão passando aí, né? Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, que as coisas voltem ao normal, que nós voltemos a viajar, né, a compartilhar aí os sonhos, né, de viagens, né, a conseguir melhorar nosso estado econômico, social, né, então são muitas dificuldades. Então agradeço aí pelo convite e vamos aguardar aí as explicações aí, né, da Sônia, né, e mais na frente a minha. Obrigado. Sônia? Olá para todo mundo. Bom, não é é a minha primeira live. Então, não sei nem se estão me ouvindo direito, seja lá, vamos... Muito bem. Estamos, a Sônia está tendo... Deus cuidando de nós aqui agora. É um prazer estar aqui, Nós vamos falar de um assunto que eu amo, tá? Porque eu trabalho por amor. Lógico, eu preciso trabalhar, mas o meu trabalho é a minha paixão. Que bom, que bom. Gente, e é isso. Mas a minha paixão também, a situação que a gente está vivendo em relação à pandemia e toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, eu quero fazer um pedido para todo mundo. Vamos todo mundo ajudar, porque eu tenho 2 velhinhos em casa e eles estão doidos para sair na rua, para que tudo isso passe logo e que a gente possa viver livremente e todos correr em busca dos seus sonhos, né? Que é o que nós, a Elizabeth e eu, e o Gerson provavelmente também está envolvido com muitas pessoas. Obrigado, a gente trabalha para um pouquinho mais de liberdade. Certo, eu quero só falar para todos que estão... Obrigado. Falar para todos que estão nos ouvindo que a gente está tendo, às vezes, um pouquinho de problema ou atraso na conexão, mas que isso é normal, que tem acontecido em todos os lugares e com todas as lives. Aqui eu estou ouvindo que tem alguém já comentando que está ouvindo perfeitamente, que o som está bem. E você que está nos ouvindo, compartilha com seus amigos também, porque nós vamos começar agora com as perguntas e é muito interessante o que nós vamos ouvir. Gente, eu morei em várias nações. Eu vi pessoas com dificuldade de migrar, de adquirir uma cidadania. Outro, Sônia, tem a possibilidade ou o direito de adquirir uma cidadania italiana ou polonesa, não importa. E essas pessoas falam, não, eu não quero... não preocupe, não quero sair do Brasil. E às vezes eu falo, gente, às vezes não é nem para você
vai ser para os seus filhos, vai ser para os seus netos. Então é importante essa questão. Eu acredito muito em herança. Tudo que é legalidade, que é legal, que eu adquiro como herança, para mim isso é muito, muito importante. E é claro que a Sônia, ela tem outros serviços, há muitos serviços que a Sônia e a Elizabeth promovem, assessoram, ajudam, não é um produto. Isso que eu amo de vocês. Vocês não vendem produto. Vocês, na verdade, é uma jornada que vocês caminham e levam essa pessoa, e muitas das vezes vira uma coisa assim, até muito íntimo com essas pessoas, muito uma proximidade de amizade, de respeito, e vocês têm muitas histórias maravilhosas nessa direção. Só que hoje a Sônia vai falar apenas de cidadania italiana, que ela é especializada, ela vai falar há quanto tempo, que ela é especializada. E já tem algumas perguntas aqui que eu preciso até começar já a fazer. Sônia, você entende de genealogia, e muitos não entendem o que é isso, já escutou, mas não tem o conhecimento. O que é genealogia e para que serve? Genealogia, entendeu? É de onde vem a origem daquela pessoa. Então, genealogia é a história da família. É estudar de onde vem, de onde começou, onde nasceu, quando nasceu aquela família. Então, assim, para ficar fácil o entendimento, conceitos aí, mas para fácil entendimento seria isso. É estudo da história das famílias, tá? E já aproveitando, da origem das famílias, né? De onde elas vêm. E aí, só para agir a partir do momento que elas se interessam pela cidadania europeia, italiana, alemã, seja qual for. Ótimo. Aí que elas vão saber o que é, vão perguntar o que é a genealogia. Certo. E Sônia, você que trabalha, assim, tem essa especialidade de trabalhar com a italiana, principalmente. A pergunta que eu faço para você é... Gerson, tem o pessoal perguntando, entra onde? Então, pede para o pessoal compartilhar na página nossa, né, no Face. Eu não estou conseguindo aqui também. Tá ruim para mim aqui. Isso, eu estou ouvindo aqui e tal. Na verdade, você pode entrar aí, as pessoas que já estão nos ouvindo, elas já estão na página, que é do Gerson Charlene de Oliveira, e depois você pode compartilhar essa live. Você compartilha ela, você entra, começa a participar conosco e compartilha com os seus amigos do Facebook, tá? Agora, voltando aqui, então a genealogia, ela estuda, né, a origem das famílias, interessante. Agora eu te pergunto, você que é especializada assim na cidadania italiana, especificamente falando, quais são as vantagens de se obter um passaporte italiano? Jess, a vantagem é que o passaporte italiano, e eu falo especificamente dela, mas é o passaporte europeu, tá? É que você tem livre acesso a toda a Europa e muitas facilidades em países que exigem o visto, que aí, no caso, depois você pergunta para a Elizabeth sobre o visto, que é a especialidade dela. O que a cidadania europeia favorece muito é que para entrar para os Estados Unidos, por exemplo, você não precisa pedir o visto. Existe um online lá, e aí a Elizabeth vai explicar posteriormente de que forma que se faz isso. Mas não tem toda aquela burocracia para conseguir entrar nos Estados Unidos, né? Outra coisa é que com a cidadania europeia, você é considerado daquele país que você conseguiu a cidadania. No caso da italiana, você é considerado italiano, e você recebe todos os benefícios que o italiano tem quando você está lá. Então, se você trabalhar lá, você vai ter aposentadoria, você vai ter um bom colégio, enfim, você vai poder viver a vida do italiano, porque você é um italiano, no caso da cidadania italiana, da dupla nacionalidade, que na verdade é o que se fala, obter a dupla nacionalidade, né? Que interessante, na verdade é como se você tem uma chave para alguma coisa. Se eu fosse resumir a sua resposta, é a palavra acesso. Tudo que você falou aí, na verdade, eu tenho acesso a lugares que outros terão ou têm dificuldades de acessar. Olha, tem um Oscar Catori Fernandes. Meu primo. A Sônia me ajudou muito. Sou grato a vida toda.
Super recomendo. Olha que interessante, gente. Não, Pode e é falar, o primo Sônia. que a gente, todo mundo que tem um sobrenome igual, a gente se sente primo, entendeu? Entendi. Então, assim, nossos bisavós, avós, eu não me recordo bem, eram irmãos, bem Que distantes. interessante. Mas ele é. E que bom, Aí assim, você... a família fica bem grande, fica bom a família. Nossa, tem outra aqui, ó. Gilioli. Sou É o Fábio. muitíssimo grato a Sônia Gibim e Elizabeth de Souza. Me ajudaram muito na minha trajetória. Gente, eu sou um pastor missionário. Minha esposa e eu, que é sul-africana, a Charlene e eu, nós aconselhamos vidas. Nós ajudamos casais, ajudamos famílias, ajudamos pessoas. Não tem nada melhor na vida do que você ajudar alguém e essa pessoa conseguir algo. É interessante. Agora, voltando aqui, a próxima pergunta aqui é: qual é a vantagem de ter essa dupla, essa nacionalidade, na verdade? Essa dupla nacionalidade. Qual que é a vantagem, Sônia? Olha, bolsa de estudo para quem quer estudar. Favorece muito. Existiu, não sei se existe ainda algumas cidades, algumas províncias italianas. Vamos supor, vou citar o meu caso como exemplo. Eu sou descendente de um italiano de Rovigo, da província de Rovigo. Então, Rovigo, a província, às vezes oferece bolsas de estudo para os descendentes de quem veio de lá. Algumas universidades oferecem. Tá? Então, existe esse tipo de facilidade e outras, né? Facilidade para investimento lá, para você, enfim, abre um monte de porta. Inclusive, quero dizer que a frasezinha que eu sempre falo, que nós trabalhamos abrindo, né, assim, intercâmbio, enfim, de diversas formas. É o direito que dá a cidadania italiana da seus cidadãos da dupla nacionalidade. Certo. Sônia, repete aquela frase novamente, porque ela congelou a imagem, a frase que você gosta muito. Que o nosso escritório, que o nosso trabalho abre as portas para a Europa. O nosso escritório abre as portas para a Europa. Ótimo, que bom. É bom. Eu imagino que os seus clientes amam você, com esse sorriso maravilhoso que você tem, que expressa-se, que abre as portas, né? Muito bom. Agora, tem uma pergunta que todos fazem. Eu já fiz e tem pessoas na minha família que fazem, amigos fazem. Quem tem direito ao passaporte europeu? Quem tem esse direito, Sônia? Quem é descendente de um europeu. Então, vamos supor, é muito importante e é o que eu mais lido no meu escritório. Tem pessoas que chamam, você não é um nome aleatório, José Antônio da Silva, tá? Tá na Europa, me procura e fala: Sônia, eu estou aqui legal, aqui fora do Brasil, e eu queria ficar legal. Não, eu tenho passaporte europeu, mas eu não sei como que é isso. Aí eu vou falar: como que é? Nós temos que descobrir se você descende de alguém que veio da Europa, né? Seja lá qual país for. Então, que nem eu sou especialista na italiana, mas muitas vezes vamos descobrir através dos documentos que você tem. Né? Ele falou: mas eu me chamo da Silva, eu não tenho o sobrenome italiano. Sim, mas você pode ser que não carregue o sobrenome italiano, mas através dos documentos nós vamos descobrir que você tem uma ancestral italiano, e não carrega o sobrenome. Mas nós vamos comprovar através de documentação, entendeu? Então, é dessa forma que nós vamos saber. Ótimo, então não é muito sobre ter o nome aí. Eu lembro daquela novela que nós tivemos aqui, dos Berdinazes e dos Mezengas. Eu não sei se vocês lembram disso, aquela novela italiana com Antônio Fagundes e a Patrícia Pilar. Sim. Era muito bonito ver a história italiana, ver os vineyards, né, ver os vinhedos. Então, você não precisa... Os Mezengas e os Berdinazzi.
Isso, e você não precisa nem ter um nome deles ou um nome italiano. Pode ser Silva, pode ser Fernandes, pode ser Pinheiro, mas você precisa. Aí que entra a especialidade de alguém que conhece. Alguém como você, Sônia Gibim, que ajudar a assessorar essa pessoa a buscar, a vasculhar. E eu falo, gente, eu já ouvi cada história, até os investigadores do FBI perdem para a Sônia Gibim, viu, gente? Que ela encontra mesmo. Tá certo. Agora, como tirar, Sônia, esse passaporte passo a passo? Como que tira? Então, essa semana mesmo, até eu estou para atender um rapaz que entrou em contato comigo, que o nome dele não tem nada a ver, né? Eu não sei de que nacionalidade é, tá? Assim, o sobrenome dele. E ele está fora do Brasil e perguntando, Sônia, eu estou ilegal, estou fora do Brasil, estou na Inglaterra e quero também obter o direito de estar aqui legalmente. Mas eu não sei se eu tenho direito. Então, o que eu vou pedir para ele? Eu vou falar, não lembro de certo o nome dele, vou dar o nome de Rodrigo. Rodrigo, teus avós são vivos? Não, são falecidos. Então, eu preciso que você tire pelo menos uma fotozinha, me manda pelo WhatsApp, que eu quero ver esse óbito, o óbito do teu avô, o óbito da tua avó, ou se eles são vivos, manda uma foto do casamento deles para mim. Você tem acesso a esse documento? Tenho. Olha, eu começo por aí. Ali, nesse documento, vai estar encontrando informações que vai me ajudar. Então, é mais ou menos por aí. Agora, se ele falar, não, Sônia, eu não tenho acesso, eu não sei. Olha, acontece coisas incríveis. Sônia, eu não conheci meu avô, meu avô, nem meu pai conheceu, porque não lembra dele, porque ele tinha 5 anos quando ele perdeu os pais. É possível? É possível. Tudo buscando documentação. Então, eu começo buscando documentação. Tá? É dessa forma que eu vou... aí, depois que nós montamos todo o processo de busca de documento, que a gente comprova através, um documento atrás do outro, que ele é descendente daquele Giuseppe Rossi, lá da Itália, nós vamos montar esse processo seguindo a regra italiana, né, do consular italiano, e preparar toda essa documentação no Brasil para que ele possa ou ir para a Itália, requerer sua cidadania lá, ou então entrar numa fila de espera aqui no Brasil, através do consulado, se cadastrando, enfim, usando os recursos que o consulado oferece, e aguardar ser chamado para a cidadania aqui. Tá? Então, existem esses 2 caminhos que ele pode percorrer para conseguir sua cidadania. Aquele que está fora, provavelmente, vai preferir ir para a Itália, pedir a cidadania lá. E aquele que não tem muita pressa vai aguardar a fila de espera e ser chamado pelo consulado italiano. É mais ou menos assim. Não sei se eu respondi direito a pergunta. Não, respondeu. É claro que o vídeo às vezes tem um atraso ou ele para, mas não há problema que a gente vai passar o contato de vocês, né, para as pessoas e elas vão ter a oportunidade de conversar com vocês. Estou falando aqui com a Sônia Gibim, de Londrina, especialista em cidadania italiana. Faz outros tipos de serviço, mas ela é especialista em cidadania italiana. Então, se você crê que há possibilidades, que você é descendente italiano e que você gostaria de obter essa cidadania, às vezes não por você mesmo, pela idade, talvez não quer sair do Brasil, mas para os seus filhos, para os seus netos, para ter aquela palavrinha que nós falamos lá atrás, acesso à escola, acesso à universidade, acesso a países que apenas com o passaporte brasileiro é uma dificuldade, tantos documentos, né, Sônia, para adquirir um visto, e a Elizabeth pode falar mais sobre isso. Quais os procedimentos para obter o passaporte europeu? É igual em todos os países da Europa, Sônia? Como que funciona isso? Olha, é aquilo que já está bem claro aqui, que a minha especialidade é italiana. Cada país tem uma regra, cada país tem uma lei, tem uma exigência, tá? Então, tem um país que exige, que só transmite a cidadania aos netos do imigrante, tem país que exige, enfim, cada país tem uma lei, tem uma regra. A italiana, eu me especializei nela porque é a que menos exige em relação à descendência italiana. Ela não tem limite de geração. Então, favorece, porque se a gente pensar que a grande imigração europeia
para o Brasil aconteceu a partir de 1888, a gente pode imaginar que alemães que vieram nessa época, espanhóis, já se foram. E aí, a Elizabeth vai explicar também sobre isso, que ela trabalha com outras cidadanias, tem algumas limitações quanto a haver morte, essas pessoas já terem morrido. E a cidadania italiana não. Então, pode ter vindo o meu bisavô, que no caso, o meu bisavô, ele veio em 1888, em outubro de 1888. Morreu, logicamente, ele, morreu meu avô, morreu meu pai, né? Independente de terem morrido todo mundo, terem falecido todo mundo, eu pude recorrer à minha cidadania italiana, entendeu? Outras nacionalidades, existem uns critérios aí que impedem um pouquinho. Por isso que eu fui um pouquinho, talvez, preguiçosa, né? Mas não é, eu quero ter sucesso no meu trabalho. E a italiana, eu tive sucesso praticamente em quase todas, eu não me lembro agora de alguma que eu não tive. Entendeu? Olha, eu tive a oportunidade, o ano passado, de fazer uma viagem e eu fui à Itália. E eu fui para o sul da Itália, eu conheci Bari e fui em Santermo e Gioia in Colle, que é a cidade dos pais do Sylvester Stallone. Então, assim, gente, a Itália é rica, a cultura, as pessoas são maravilhosas, a comida. Uma expressão, Sônia, o basta da gente quando fala assim para a criança, basta, mas a forma que eles falam é muito bonita, né? Eu estava numa casa e esse pastor italiano, a esposa dele estava falando muito alto e conversando e tudo, ele falou, basta, Maria, basta. Eu achei muito interessante isso aí, muito Não, muito e dá a legal. impressão que eles estão bravos, né? Mas não estão, é o jeito. Isso. Há duas coisas com a Itália, com a família italiana. Eu pensava que o brasileiro falava muito alto. Aquela coisa na mesa, de todo mundo conversando e aquelas conversações cruzadas, eu achei que nós éramos especialistas até eu visitar a Itália e comer com eles. Falam alto, conversam cruzados, muito divertido, muito legal. Sônia, agora eu imagino que durante todos esses anos, ajudando pessoas a adquirir a cidadania italiana, com certeza tem uma história que marcou a sua vida. Talvez deve ter várias, né? Mas uma história que você poderia compartilhar conosco que foi muito marcante para você. Olha, tem várias, sabe? Tem várias. Até tem pessoas que falam, Sônia, você tinha que escrever um livro. Existe esse projeto. Existe esse projeto, sim. Eu me envolvo muito. Na verdade, quando um cliente me contrata, Gerson Elizabeth sabe também, ela deve viver isso, sentir isso. Às vezes, o processo do trabalho com esse cliente dura 3 meses, 4 meses, pronto, você nem fica mais sabendo desse cliente. Mas tem processo que é mais longo. E no decorrer desse processo, desse trabalho de busca de documento, montagem de processo, você acaba criando um vínculo com os clientes. A maioria dos clientes, a gente vira amigo, né? Então, você entra na história deles. Por isso que cada história, para mim, é muito especial, né? Cada história tem sua riqueza. Mas tem algumas histórias que ficaram mais destacadas na minha mente. Tem uma história que aí eu vou falar para aquele que pensa que não vai conseguir a cidadania. Tem uma aqui de Londrina mesmo, que se tornou minha amiga, um casal de amigos, que me procurou dizendo que sabia que eram descendentes de italianos, mas que já tinham contratado várias pessoas e que não conseguia descobrir o documento na Itália. Olha, vou te falar, acho que foram uns 10 anos com esse caso. Foram uns 10 anos e ele contratou um, contratou outro, e ele chegava, Sônia, nada ainda, você nunca achou? Não, nunca achava. E nunca achava, até que um belo de um dia nós descobrimos qual era a grande questão. E se esse cliente, esse amigo, esse casal de amigos estiver assistindo ou vir assistir esse vídeo, ele vai saber que é deles que eu estou falando. O italiano, quando veio para o Brasil, ele participou, ele era meio assim, revolucionário, sabe? Ele lutava pelos direitos dele e acabou cometendo um crime e fugiu.
Naquela época era possível. Ele se mudou de lugar, mudou de nome. Tá? Só que nessa luta dele pelos direitos dele, ele briga com o governo, né, com a polícia, sei lá, não vou nem entrar muito em detalhe, porque isso aí é histórico, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho, tinha mais pessoas com ele, mais pessoas lutando pela causa dele. E aí ficou gravado na história daquele estado, né? E há pouco tempo atrás, uma historiadora resolveu escrever sobre essa história, né? Como tese de mestrado. E eu nunca desisti de achar o documento desse meu amigo, desse casal de amigos. Sempre que eu estou assim meio folgada, eu vi um sobrenome parecido na internet, falei, opa, será que tem alguma coisa a ver? E não tinha. Até que um dia, eu fuçando ali no Google, no tio Google, que meu abençoado seja o Google, eu achei essa tese e vi aquele sobrenome. Eu falei, mas o que é isso? Eu li aquela tese de mestrado. E ali eu entendi qual era o erro. Por que nós não encontrávamos o documento? Realmente, ele não tinha aquele sobrenome, ele modificou o nome. E aí, hoje, eu posso dizer, tem mais ou menos uns 3 meses, ela se tornou italiana, sabe? Para mim, isso depois de 10 anos, aí uns 10 anos que eles estavam procurando, mas foi descoberto com isso a origem deles e toda essa história. Entendeu? Uau. E me enriquece pra caramba, né? E eles não carregavam nem o sobrenome. Entendeu? Sônia, que interessante, que história que nos emociona. Uma história muito... Não, gente, vocês não estão... Então a gente vê aqui que nós não estamos lidando com pessoas que estão interessadas no financeiro, estão interessadas nisso. Você não desistiu de um caso por 10 anos. Isso é muito marcante. Hoje você encontra os atendimentos, serviços, as pessoas, se elas percebem que não vai ter algo que pode tirar de você, elas já desistem de você. E você, por 10 anos, e hoje essa pessoa, essa família, esse casal, tem o privilégio de dizer que tem a cidadania italiana. Sônia, olha, a gente em igrejas, cultos, a gente escuta muito testemunhos assim, mas esse é muito forte. Esse é muito interessante. O Nicolas está falando parabéns. É uma realização muito grande. Isso. Olha, aqui tem Susana Rotoli. Essa aqui é italiana, eu acho, viu? Rotoli. Susana Rotoli. Ela minha cliente aqui, eu estou fazendo o processo dela. Uau, que interessante. Ela fala assim, eu quero a minha. E ela põe vários as lá na frente, né? E a mãe da Beth aí, toda orgulhosa, né? A pandemia atrapalhou ela concluir o processo dela. Mas vai conseguir. E a mãe da Beth, que está aí toda orgulhosa, né? Parabéns para minha filha Beth e tal. A senhora Elis, se eu não me engano aqui. Tá aqui. Então, assim, interessante. Elisângela. Então, falou filha, mas é no sentido assim, muito bom. Olha, que interessante essa, Sônia. E as pessoas para te encontrar, para ter acesso a Sônia Gibim, tem um website, alguma coisa que você pode deixar, falar para eles? Tem. Para começar, aí nessa página minha do Facebook, consta aí, inclusive está a plataforma da minha... Eu tenho um e-book que as pessoas podem baixar gratuitamente, né? Só que eu já vi hoje que meu filho falou assim que a plataforma está com problema, provavelmente na segunda ou terça-feira que ela vai estar novamente disponível para as pessoas baixarem meu e-book. Então, ali no próprio Facebook tem todos os meus contatos, eu tenho 2 páginas, pisaduplacidadania.com.br e tenho soniagibim.com.br. Ali está a minha história, quem quiser me conhecer, está toda a minha história, como eu comecei, enfim, está toda a minha história ali. Porque é interessante também o porquê que nós estamos nesse ramo. Ótimo, não? E é bom saber que é paixão. Falamos falamos com Sônia Gibim, especialista em cidadania italiana e genealogista, e muito mais outras coisas aqui. Especialista em cidadania italiana. Procure ela, então, no próprio Facebook, o nome é Sônia Gibim, muito interessante. E muito interessante conhecê-la e conversar com ela. Tem muitas histórias. Então, falamos aqui de cidadania italiana. Se você quiser saber mais, você pode entrar em contato com a Sônia. Agora vamos falar também com a proprietária
empresária, especialista em visto consular e cidadania, a melhor que eu já conversei, já conheci, Elizabeth de Souza Jordão, da cidade maravilhosa que eu nasci, de Goiânia, e crescemos no mesmo bairro. Então, bom dia novamente, Elizabeth. Nos conhecemos há bastante tempo, né, o Gerson? Nossa, muito tempo. Bom dia para você, querida. Então, e a Sônia também. Eu queria primeiro dizer que, a partir de agora, também a assessoria internacional, né, nós vamos ser representados, né, muito bem representados, lá em Londrina, no Paraná, né, com a Sônia. Ela vai estar também fazendo a assessoria lá dos vistos, né, através do nosso escritório aqui em Goiânia. Sim. Então, quem necessitar também de visto, vai poder procurar a Sônia lá em Londrina, no Paraná. E vai ter atendimento também. Exclusivo, né? Estou aqui representando a Elizabeth. Isso. Então, a gente vai abordar um assunto aqui que, para mim, assim, como a Sônia disse, né, a gente é apaixonada, né, pelo que a gente faz. Então, a gente não trata o nosso trabalho como um produto, né, como alguma coisa que se vende, né? A gente trata uma exclusividade, atender as pessoas, né, realizar sonhos das pessoas, né? Poxa, quantas pessoas viajam? Quero ir para a Disney, muitas pessoas, né? Quero conhecer a Europa, quero estudar, né, em alguns países, Canadá, Austrália, China, Japão, né, são muitos países que as pessoas procuram para realizar o sonho dela, né, de estudar, trabalhar, ter uma condição de vida melhor. Então, essa busca, ela começa há muitos anos atrás, ela não é uma coisa muito recente, né? Então, as pessoas vêm buscando emigrar para outros países, né? Buscando legalidade, lógico, né? E, às vezes, essas pessoas, nem sempre essas pessoas conseguem permanecer legal no país, né? Ou conseguem realizar o sonho dela, terminar o sonho, né? Então, a gente vai começar dizendo, né, o que é um visto, né? As pessoas vão, às vezes, até uma embaixada, né, aqui no Brasil, né, e outros países, são várias nacionalidades, né, buscar uma autorização para entrar nos países, né, em vários países. Então, as pessoas necessitam hoje, alguns países, né, muitos não necessitam dessa autorização, mas também existe uma certa fiscalização, né, na entrada de pessoas no país. Então, o visto, ele facilita, muitas vezes, a pessoa entrar no país, né, sem ter problemas, sair daqui do Brasil, pegar um voo, chegar em outro país sem um visto, né, pode ocasionar uma deportação, né, uma prisão temporária daquela pessoa. Então, o visto, ele é uma permissão temporária, né, ela é condicionada também ao que a pessoa vai fazer. Porque, às vezes, a pessoa vai a uma embaixada buscar um visto de turismo, mas quando ela chega no país, ela também não tem uma condição para entrar naquele país com aquele visto que ela buscou, né? Então, ela tem outras intenções, vamos dizer assim. E as embaixadas, né, consulares, eles estão representando os países deles aqui no Brasil, né, tentando ajudar essas pessoas a buscar o visto adequado. Né? Não é que a embaixada, como eu escuto muito, né? A embaixada é muito ruim, a embaixada nega muito visto, né? Então, a embaixada, ela está aqui para fazer o papel dela, o oficial de imigração, o oficial consular, né? Ele tem o papel de impedir que a pessoa entre ou busque
entrar no país e sofra problemas de ser abordado por tráfico humano, né, muitas outras problemáticas que existem, né, como a pessoa vai pelo México, né, atravessa e acaba ficando ilegal e à mercê de pessoas que estão mal intencionadas. Né? A pessoa fica ali sem condição nenhuma, né, do governo, né, com problemas, né, de moradia, de saúde. Então, uma série de problemas que são evitados, muitas vezes, quando a embaixada pode te conceder ou não o visto. Entendi. Né? Então, ela quer te dar o visto, mas ela quer te dar o visto adequado. Ela não quer te dar o visto com você buscando um visto de turismo, mas chegando lá, trabalhando, estudando. Então, se você quer estudar, ou quer trabalhar, ou quer morar nos Estados Unidos, ou em outros países, né? A gente fala Estados Unidos porque o fluxo de pessoas é muito grande. Então, a embaixada quer te dar o visto adequado. Ela não quer impedir que você entre no país com o visto que você está buscando corretamente, entendeu? Certo. Então, Elizabeth, fica aí a dica que, na verdade, a importância de ser bem assessorado. A importância Sim. de, na verdade, começar com um processo adequado, certo. E eu vejo muitas pessoas, assim, eu estou fora do Brasil desde 2001, viajando para vários lugares, e a gente vê muito isso, pessoas decepcionando, porque então, o que eu aprendi agora com isso aí é que, na verdade, o visto não é uma garantia, na verdade, de entrada lá dentro. Não. Porque pode ter uma situação lá mesmo na imigração, no setor de imigração, mesmo com visto, já ouvimos isso, não é verdade? Então, um visto, ele não garante entrada de ninguém em país nenhum. Ele é condicionado à entrevista que a pessoa vai estar fazendo com o oficial de imigração. Quando ela for entrar na imigração, né, ela vai ser abordada pelo oficial e vai saber se ela tem todos os requisitos para poder entrar no país. Se ela realmente tem hospedagem para aquela quantidade de tempo que ela está permanecendo lá no país, se ela está com a carta da escola que ela foi aceita para estudar, né, se ela está com todos os documentos, né, e com condições financeiras para permanecer aquele tempo no país. Entendi. Então, a minha dica aí é para que você que esteja nos ouvindo, procurar, na verdade, ser assessorado bem, para não ter esse tipo de problema. E aqui em Goiânia, Assessoria Internacional, Elizabeth Souza Jordão. Vamos continuar aqui, porque tem perguntas, pessoas estão participando, que bom, interessante. Tem uma pergunta aqui também para você, Elizabeth, na questão de visto. Muitas pessoas viajam por várias razões, incluindo turismo, estudo, negócios, investimento e alguns tipos de trabalho temporário. E aí vai por diante. Qual é a diferença de visto para cada situação dessa? Então, se a pessoa está buscando turismo, né, ela tem que comprovar que ela tem vínculos no país, né, que ela tem um trabalho aqui, que ela tem uma família, porque o visto dela de turismo, ela vai entrar no país e ela deve retornar para o país de origem. Esse visto não permite que a pessoa trabalhe, que ela permaneça mais tempo lá, em outros países, né? Na Europa, em qualquer outro país. Agora, se a pessoa busca estudo, ela tem que ter uma escola que vai aceitar ela vai fazer um teste em alguns lugares, cada país é diferente, né? As leis de imigração são diferentes de cada país, então ela vai buscar estudar, ela tem que ter todos os requisitos, né, e o perfil de um estudante para que ela tenha esse visto adequado e entre no país. Né? Agora, a pessoa que vai buscar, por exemplo, eu quero trabalhar
né, nos Estados Unidos. Muitos buscam a ilegalidade, porque existe uma certa dificuldade de encontrar um empregador que tenha, que queira contratar aquele estrangeiro, né? Por causa de várias problemáticas mesmo de contrato de trabalho, né? Se aquela empresa que está lá no país, se ela realmente está estabelecida há mais de 2 anos, tem documentação correta para contratar aquele estrangeiro, né? Então, todo o processo aí. Isso, e não é só fora do país. No Brasil também acontece isso com os estrangeiros, né? Você pode ver aí que com o problema aí da Venezuela, muitos estrangeiros estão lá em Roraima, né? Então tem muitos estrangeiros haitianos que, pela catástrofe do país, vieram imigrar aqui para o Brasil, né? Então, essa problemática de contratar o estrangeiro depende muito, porque eles estão sujeitos a trabalho escravo no país, né? Porque muitas vezes a pessoa quer contratar porque sabe que a mão de obra é barata. Verdade. Então, ele quer contratar aquele estrangeiro porque ele não tem documentos, ele não fala o idioma, que é uma barreira muito grande para aquela pessoa que está indo para outro país, né? Então, ele acaba ficando à mercê daquela pessoa que ele está trabalhando para ela. Então, essas dificuldades todas impedem, às vezes, a pessoa de buscar um visto correto, né? De ir até a embaixada, eu quero visto de trabalho. Né? Por quê? Porque muitas vezes o próprio empregador lá não quer fazer o contrato desse estrangeiro. Só para complementar aqui, até a pergunta aqui que encaixa no que você está falando, que então qual é a maior dificuldade, obstáculo para obter esse visto adequado? Qual que é a maior dificuldade que você tem visto, Elizabeth? Então, existe uma certa elegibilidade para ter um visto, para um visto ser concedido, né? Então, essa elegibilidade, a embaixada vai entender as reais intenções daquela pessoa e se ela realmente tem toda a documentação que ela é exigida, né? Então, se você vai buscar um visto de turismo, você tem que comprovar documentos, né? Então, muitas vezes a dificuldade da pessoa, ela não comprova os vínculos aqui no país para ter um visto de turismo. Entendi. Então, a embaixada vai desconfiar, vamos dizer assim, que as intenções dela não é turismo. E por isso o visto dela pode ser negado. Então, a dificuldade hoje das pessoas de ter um visto, muitas vezes buscar o visto que não é correto para as intenções que ela quer, né? E também, muitas vezes, a pessoa não tem toda a estrutura e perfil para aquela modalidade de visto que ela quer. Então, por exemplo, eu quero investir hoje nos Estados Unidos, eu quero investir hoje em Portugal, eu quero investir hoje em Londres. Cada país exige uma cota de valores para aquele investidor. Né? Os Estados Unidos, se você tem um visto EB5, que a pessoa hoje exige $950 mil para aquela pessoa investir no país. Então, como que a pessoa vai se adequar para aquele visto se ela não tem esse perfil? Né? Então, hoje é bastante burocrático. Então, por exemplo, um visto L1, que é um visto também para uma pessoa, L1A, que a pessoa vai, às vezes, abrir uma empresa nos Estados Unidos, que eu estou falando diretamente dos Estados Unidos, abrir uma empresa lá, e essa empresa tem que acatar todos os requisitos, né? Contratação de estrangeiro, mão de obra estrangeira lá dentro dos Estados Unidos, fazer um business plan, que é um projeto que a empresa tem que fazer, para ela ser plano aceita. De negócio. Plano de negócio. Para ela ser aceita no país. Né? O projeto dela tem que ser aceito e ela vai entrar não como investidor, ela vai entrar como diretor, gerente daquela empresa, né? Na qual ela vai abrir lá. Então, existem muitas modalidades de visto, existem várias intenções
de pessoas que querem ir com vários objetivos para morar fora do país. A Nova Zelândia, por exemplo, ela tem um tipo de visto, né? Eu vi um relato de uma pessoa que tentou um visto para o Canadá, por exemplo, porque ela queria muito estudar lá, né? Então ela é esse lugar que eu quero ir, né? Eu quero ir para o Canadá. E tentou o visto por 3 vezes, e o visto foi negado, né? E ela e o namorado dela tinham o sonho de estudar lá, né? Porque às vezes não tinha todas as condições. Mas aí ela foi buscando, ela não desistiu do sonho dela e buscou um outro país e foi para Nova Zelândia, onde existe um visto que chama Work Holiday, onde, por exemplo, para brasileiros, o governo disponibiliza 300 vagas, vamos dizer assim, anual, né, numa determinada data no ano, por exemplo, agosto, eles começam a selecionar, e a pessoa pode morar estudando lá e trabalhando ao mesmo tempo. Né? Então, muitas pessoas não sabem dessas opções de outros países, né? Porque elas focam, às vezes, muito na internet, informações incorretas, errôneas, porque daquela pessoa deu certo lá, então eu quero daquele jeito. Né? Mas então, assim, elas deveriam buscar informações sobre aquilo que ela precisa e o que ela quer, de fato. Entendeu? Certo. Então fica aqui a dica. O que eu vejo é o seguinte, Elizabeth, as pessoas às vezes elas focam apenas em algo ou em um lugar, Estados Unidos, Inglaterra, né? E Sim. Conversando com pessoas que entendem realmente do negócio, que entendem sobre vistos, cidadanias, é como na verdade você dá um passo lá à frente, enquanto outros vão estar tentando fazer coisas que ouviram falar de alguém. Ontem eu estava conversando com um professor dos Estados Unidos, Gary, e um amigo meu, e ele falando o seguinte, falou, Gerson, eu lecionei 25 anos sobre cidadania americana. 25 anos. Gary, quero até apresentar para vocês, um cara fantástico. E ele falou para mim, Gerson, tem que parar com essa coisa de eu ouvi falar, alguém me disse. Tem pessoas que não adquiriram vistos, não tentaram cidadania porque ouviram de alguém ler alguma coisa que foi uma informação errada. Por isso que eu quero encorajar vocês a procurar Sônia Gibim, em Londrina, Paraná, Elizabeth Souza, aqui da assessoria internacional de Goiânia, né, a pessoa que entende do ramo. E você falou de um país interessante, que é maravilhoso, que tem cidades lindas, Wellington, Christchurch. Eu tenho amigos na Nova Zelândia, África do Sul, eu morei muitos anos na África do Sul. A conexão com a Nova Zelândia é muito interessante. Então, muita gente não sabe que é um país fantástico para se viver, para estudar e para trabalhar, e da forma que são tratados na Nova Zelândia. Elizabeth, tem uma outra pergunta para você, especificamente. É fácil morar legal em outro país? Porque tem pessoas que falam assim, eu peguei o visto, mas parece que elas têm medo de ir e vai ser discriminado, ou qualquer coisa assim. É fácil morar? Qual que é a experiência que você já ouviu assim, de pessoas? Então, existem muitos brasileiros hoje morando fora do país, né? A imigração hoje é até um assunto assim, bem polêmico, né? Porque existem muitas problemáticas, os governos não conseguem, assim, às vezes, decidir o que fazer com tantos imigrantes, né? A gente sabe, né, que o interesse daquele estrangeiro que está trabalhando com a mão de obra lá no país, mas também existe uma dificuldade para aquelas pessoas permanecerem no país legalmente. Né? Então, muitos governos têm buscado aí, discutir isso o tempo inteiro, mas a gente vê que existe uma problemática muito, muito grande, né, de busca. Muitas vezes, se o próprio governo oferecesse, por exemplo, um trabalho para aquela pessoa qualificada e facilitasse, igual agora está acontecendo para enfermeiros, médicos, que os Estados Unidos está facilitando, ajudando essas pessoas a entrar no país devido à pandemia do coronavírus. Então, assim, porque falta aquela mão de obra. Né? O Canadá, um tempo atrás, estava
pedindo para os estrangeiros se inscrever no site deles, do governo, porque eles precisam daquela mão de obra que não tem no país deles. Então, muitas pessoas têm dificuldade de, muitas vezes, permanecer no país legalmente devido a essa burocracia, né, também, né, e também muitas vezes não procurar a maneira adequada de ficar legal no país. Então, elas acabam ficando com receio disso. Olha aqui, tem gente aqui até da Argentina, o Martin tem gente da Argentina, francês aqui. Olha aqui, ó, Nicolas Bianchi, fantástico incentivo sobre a Nova Zelândia. Essas informações, muitos não sabem dessas coisas, então é importante. E aqui também o Giloli falando o seguinte: explicação fantástica. É importante isso porque as pessoas ficam nessa de... porque tem tantos sites, tem tanto fake news hoje, que você não sabe, na verdade, o que é verdade, o que não é verdade. Então é muito interessante isso. Agora, falando sobre cidadanias, italiana, muitas outras, portuguesas, alemãs, polonesa, espanhola, como descobrir Elizabeth, como descobrir se eu tenho a cidadania de algum lugar? Como descobrir isso? Qual que é o primeiro passo? O que fazer? Então, assim, a Sônia deu uma introdução aí sobre genealogia, né, que é mais ou menos, né, todas as informações sobre genealogia, elas valem para todas as nacionalidades, né, os descendentes que buscam ter o direito de cidadania. Então, assim, é lógico que cada país exige, né, e tem leis diferentes. Como a cidadania italiana não tem limite de geração, assim como a alemã, a polonesa também não tem, né? Mas existem particularidades na lei que às vezes dificulta a pessoa ter o direito, né, da cidadania. Por exemplo, um exemplo, né? Eu fiz alguns processos de cidadania polonesa e também consegui tentar ajudar uma pessoa a tirar uma cidadania alemã uma vez, e a gente estava em busca da certidão de casamento do avô. Só que aí, quando a gente encontrou essa certidão, o avô, ele casou antes do filho nascer. E essa definição, né, na lei não é permitida, não tem elegibilidade para ter a cidadania, né? Então, infelizmente, essa pessoa não teve o direito de ter a cidadania alemã por causa desse detalhe do pai ter casado antes, né, do filho nascer. Né? Então, hoje, aqui... Casado após o nascimento do filho, não é? Não, antes, desculpa, depois que o filho nasceu. Isso, desculpa. Isso. Eu falo isso errado. Então, tá vendo o que ele dá com especialistas, né? Porque às vezes a gente evoca numa coisa e a outra vem, uma ajudando a outra. Isso é interessante. Bom demais. Então, outras nacionalidades também que permitem, Portugal, né, até neto, Espanha, né, também a pessoa pode buscar o direito de cidadania. Primeiro, ela tem que saber se ela tem o direito daquela cidadania. Né? Ela tem que buscar os antepassados dela, através de certidões de nascimento, de casamento, de óbito, e buscar esse registro lá atrás, que às vezes a dificuldade é essa, de 1880, né, 1900, na época do desembarque aqui, muitos fugiam da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho um caso de uma cliente minha que eu consegui ajudar ela a tirar a cidadania, né, ela deve estar... Se ela não está assistindo aí no Face, depois eu vou mandar para ela o vídeo, né? Ela é descendente polonesa, né? Os pais são poloneses, e nós conseguimos achar toda a documentação dela, que ela nem sabia, que ela achou a vida inteira que ela tinha nascido na Polônia. Mas aí a gente descobriu, através dos documentos que a gente encontrou, que ela nasceu num campo de concentração na Alemanha, dentro do campo de concentração na Alemanha. Ela não nasceu dentro da Polônia. E com essa documentação, né, a gente possibilitou ela resgatar
a nacionalidade polonesa, porque os pais, ela não perdeu a nacionalidade porque os pais eram poloneses. Então, uma história muito comprida, sabe, assim, de Segunda Guerra Mundial, que eles viveram isso, né, campo de concentração e tudo mais. Então, essa pessoa, hoje, ela tirou a cidadania, demorou 3 anos, a gente fez o processo dela, né, via embaixada, 3 anos o processo dela, e ela hoje tem a cidadania, tem o passaporte polonês e os filhos também. Né? Então, depois dela, eu fiz outras cidadanias polonesas. Então, assim, muitas vezes, aqui em Goiânia tem uma colônia muito grande, que eu também não sabia, né? Depois eu descobri, muito grande, polonesa, né? Como essas pessoas vieram para o Brasil naquela época, existiam muitas dificuldades. Eles queimavam documento, eles estavam fugindo de uma situação de Segunda Guerra. Então, muitos se perderam nisso, né? Então, a dificuldade, às vezes, de ter a cidadania é exatamente achar esses documentos, né? Buscar esses documentos. E a gente faz, hoje, eu estou fazendo cidadania australiana, cidadania britânica aqui, né? Então, a gente consegue fazer algumas nacionalidades. Elizabeth, eu sei que nós temos o tempo aqui, tudo, e os comentários aqui, olha, tem pessoas falando, por exemplo, que é de outro patamar, é igual o jogador do Flamengo usou essa expressão, eu sou flamenguista, né? Outro patamar, outro tá falando aqui top demais. Vamos fechar essa coisa do vício, mas antes porque tem algo aqui, alguém falou, pode alguém falar sobre a Inglaterra, Brasil e Inglaterra, se tem brasileiros que estão lá legais, como que a família de cá pode adquirir e tal. Vamos fechar nisso, mas antes de você falar isso, essa história, você já me contou ela antes da polonesa. É tremendo isso é maravilhoso, você descobrir, como a Sônia Gibin falou no início, você descobrir a sua origem, a sua família, onde você nasceu. Tem gente que não sabe onde o avô nasceu, não sabe o nome do tataravô. Isso é herança. Isso é algo até bíblico, é algo maravilhoso, essa questão de herança, descobrir a minha linhagem. Então, assim, para mim é fantástico essa história dessa polonesa. Só dela saber que ela poderia pegar a nacionalidade, porque nasceu lá no campo na concentração. Incrível isso. Eu acho que traz... Elizabeth, eu aconselho muitas pessoas, casais, tudo. Eu acho interessante isso, porque você acaba... com isso, você acaba promovendo na vida do ser humano que vocês estão fazendo até cura. Até cura, restauração na alma. A Sônia quer falar alguma coisa sobre isso? Você tocou num ponto muito importante, que aí vem de uma outra história, eu vou tentar ser breve também. Eu peguei uma vez um caso... eu peguei um caso de busca de documento, enfim, achei documentação da Itália, de toda a família, mas eu não achava o óbito do filho do italiano, tá? Do filho do italiano. E não achava o óbito, e é um dos documentos necessários. E procuro. A família não sabia onde ele tinha morrido, e a minha função é descobrir tudo isso aí. Tá? Até que, por fim, o neto do italiano era vivo, né? Na época já de uma idade avançada também, doente, e ele tinha uma doença crônica depressiva, me parece. Eu não cheguei a conhecê-lo, porque eu conheci o filho dele, no caso, bisneto do italiano. E aí eu descobri, tinha a história da família, contava que esse, no caso, avô, né? Ele sumiu e deixou todos os filhos, e eles tinham uma certa mágoa, e principalmente o neto, né? É meio confuso falar isso aí, a árvore genealógica. Mas os seus descendentes, quer dizer, ele sumiu, abandonou os filhos, e eles tinham aquela mágoa, falando, poxa vida, deixou, acho que 4 ou 5 filhos, e sumiu no mundo, e ninguém sabia onde ele tinha morrido, o fim dele. O restante da família seguiu a história, sempre com mágoa daquela pessoa, por ter abandonado. E a família terminou de se construir, e assim... né, aconteceu a história familiar. E eu descobri que, na verdade, não era nada disso. Não era nada disso. Essa pessoa, ela simplesmente, com o apoio da esposa, a esposa sabia, a avó sabia, ela o colocou num hospital para hanseníase, na época, lepra, tá? Escondido de toda a família, porque ele tinha adquirido a lepra.
E ela escondeu de todo mundo e colocou ele naquela colônia de leprosos aqui no Brasil. E eu descobri prontuário médico, tudo, cartas que ele Uau! escrevia, pedidos em desespero, querendo ver a família dele, e o hospital não deixava. Né? Não deixava, porque ele já tinha perdido parte do nariz, parte da mão, enfim. E ele saiu, abandonou toda a família com a ajuda da esposa para poupar os filhos de pegar a doença e não sofrer o preconceito. Quando eu descobri tudo isso, eu passei, foi muito emocionante, e essa é uma das histórias que me emocionou muito, porque eu tive acesso ao prontuário médico, tudo, e eu fui passar isso para a família, eu resgatei a memória dessa pessoa para essa família. Uau! E aí, entendeu? Ou seja, aquele que a vida inteira foi julgado por ter abandonado a família, na verdade, ele foi um herói, né? Ele É como poupou a se ele família. estivesse sacrificando, foi um sacrifício para ele. Muito Exatamente. interessante. E é isso que é apaixonante no nosso trabalho, né, Elizabeth? Fala aí, Isso, Elizabeth. exatamente. Então, tem uma outra exemplo que eu tenho aqui, que eu acho muito legal, de um cliente, que hoje ele é até funcionário do Ministério Público. Ele era descendente do capitão da Marinha Imperial do Brasil e também do Barão de Sobral, né? Que, assim, historicamente, ele não estava buscando tirar a cidadania para ter passaporte italiano. Ele gostaria de tirar a cidadania para resgatar a família nobre que ele tinha, a história da família. Então, eu ajudei ele a encontrar alguns documentos e até achar os conde, que era parente dele lá da Itália. Então, ele tinha uma árvore genealógica nobre, né? Então, era muito, muito legal. Uau. Isso. Gente, E a outra informação que você me perguntou foi sobre o Reino Unido, né? O Reino Unido, a partir de março agora, né, ele está com o Brexit, né? E muitas pessoas estão me procurando, né? Desesperadamente. Mais ou menos assim, porque tem prazos para essas pessoas que têm passaporte italiano, portugueses, que querem hoje morar em Londres, né? Exclusivamente, vamos dizer assim, em Londres ou em qualquer lugar ali do Reino Unido, e necessitam fazer um formulário, preencher uma inscrição que chama settle e pre-settle, né? Para aquelas pessoas que estão morando lá dentro do Reino Unido há mais de 5 anos e aquelas pessoas que estão menos de 5 anos no Reino Unido. Então, essas pessoas necessitam fazer esse cadastro para poder permanecer legal dentro do Reino Unido. E as famílias que estão, por exemplo, do Brasil e outros lugares, elas necessitam, por exemplo, de um family permit, que é um visto, né, que é adequado para esse reagrupamento familiar. Então, a gente, né, consegue fazer todo esse trâmite de visto por aqui, né, de family permit, mas elas têm um prazo que o Reino Unido, não sei depois da pandemia o que vai acontecer agora, né, se eles vão mudar esse prazo, mas por enquanto, até junho, para fazer a inscrição, e eles deram um prazo até janeiro para finalizar todo esse processo e para quem for entrar no Reino Unido. E depois disso, né, com certeza as coisas vão ficar mais difíceis para essas pessoas que têm interesse de morar lá. Entendi. Bom, então isso é interessante. Eu respondi isso, né? Não, respondeu, e é interessante. Aqui tem alguém que está falando fantástico. Nicolas, fantástico esse resgate da história da Sônia. Oscar, muito importante saber de onde viemos, né, a origem. E essas histórias contadas de vocês, muito importante, muito marcante, que, na verdade, se eu pudesse summarize, se eu pudesse definir uma frase, é tocar vidas. Vocês tocaram vidas. Eu acho muito, muito interessante isso. Então, Elizabeth, quero agradecer vocês, mas, Elizabeth, aonde encontrar você em Goiânia? Pode dar aí os seus dados, por gentileza. Então, a gente agora mudou o escritório, a gente está aqui na T63, né, no setor Bueno, aqui em Goiânia.
tem o nosso site, www.assessoriainternacional.tour.br. Lá tem essas informações, o endereço ainda não está atualizado, mas os telefones, os e-mails são os mesmos, não mudou. Né? Então, se a pessoa quiser entrar em contato nesses e-mails, no WhatsApp, continua o mesmo. E agora a gente vai acrescentar o endereço da Sônia, né, que o atendimento agora da assessoria internacional, ele vai acontecer lá em Londrina, no Paraná. Interessante. Estamos aqui. Sônia, você... Estamos aguardando. Sônia, você poderia repetir os seus dados novamente, por favor? Talvez aqueles que entraram agora. Tá, A então Sônia é especialista. A Sônia é especialista em cidadania italiana. Cidadania italiana. Também perícia judicial. Eu concluí meu curso. Se Deus quiser, vou pegar meu diploma agora. Sou perita judicial. Tá? Parabéns. Também sou formada em documentoscopia, grafoscopia, e aí, como você disse lá no início, tem gente que não sabe o que é isso. É a especialidade em descobrir se o documento é verdadeiro ou falso, assinatura verdadeira ou falsa, enfim, é o estudo de grafia dos documentos. Esses anos de bagagem aí mexendo com documentos, que é isso aqui que eu vejo o dia inteiro, ó, certidão de nascimento, tá? Isso aqui fez com que a gente se interessasse e até descobrisse muito documento falso que chegou na nossa mão. E aí eu fui buscar capacitação nessa área também. Então, eu trabalho com cidadania italiana, estou em Londrina, meus contatos estão no Facebook, e no Facebook tem minha página, meus telefones, meu WhatsApp, tem tudo ali. Quem quiser buscar documento para cidadania italiana, enfim, essa é a minha área e a minha paixão. Ótimo. Aí eu quero só concluir aqui, Sônia, a gente montou um novo Instagram. E também estou aqui Instagram. representando a Elizabeth. Então, a gente montou um novo Instagram justamente até para divulgar o nosso serviço, porque muitas vezes a pessoa não sabe. As pessoas focam muito nos Estados Unidos, e não sabem qual o real trabalho que a gente presta para essas pessoas, né? E eu queria pedir desculpa para as pessoas sobre a plataforma, e muita gente me mandando mensagem aqui no WhatsApp, olha, eu não consegui entrar na página, entra no Instagram. Então, assim, a gente está começando com a plataforma de Facebook, né, que a gente está aprendendo a mexer com a live, né, vamos dizer assim. Nem fale. Que eu estou na maior dificuldade, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. Então com certeza, a gente tem outros assuntos, outras coisas que a gente vai abordar, né, futuramente aí, e a gente vai melhorar essa plataforma, a gente vai, né, Gerson, que é o nosso assessor aí, é o Gerson. Vai melhorar essa plataforma, né, para poder marcar outras lives aí e tentar ajudar as pessoas, né, da melhor forma possível. Esclarecendo, tirando dúvidas. Sim. Isso, agora que tem uma sugestão para fazer no Instagram da próxima vez, pensamos sobre isso mesmo, algumas pessoas falaram isso conosco. Muito obrigado, Gilioli, muito obrigado por grande contribuição. Eu acho que realmente é uma contribuição, se a gente fosse definir o que a gente está fazendo. Mas você pode compartilhar, quero falar isso, você pode compartilhar com os seus amigos, de nada, obrigado, vocês três, por excelente conteúdo dessa live. Agora, é claro, gente, isso aqui é só uma... Um abraço, Gilioli. E aqui é só uma pitadinha, né? E se você quiser saber mais informações, tiver perguntas... Na verdade, eu vou fazer a última pergunta para as duas, e você pode fazer alguma pergunta, se você tiver aí, para a gente tentar fazer uma pergunta de vocês. Na verdade, a live de hoje era mais... não era um envolvimento sobre perguntas com as pessoas que estão nos assistindo, mas mais informações vindo delas. Mas vocês podem colocar talvez uma pergunta que a gente possa perguntar. A Sandra, que está aí com seus papéis, tentando com a cidadania italiana também. Mas eu quero dizer, só perguntar para vocês, está todo mundo com medo? Está todo mundo assim, em pânico? Todo não, eu não estou, muitos não estão. Mas todos estão assim... apreensivos em relação. Gente, está abrindo tudo, parece que o turismo vai ser o último a abrir, vai ter mudanças no turismo, vai ter mudanças na área de visto, vai ter mudanças na área de cidadania, com toda a situação que aconteceu.
Se vocês já ouviram isso, porque vocês estão no ramo, se vocês poderiam compartilhar conosco, ou se na verdade é aquilo que eu penso. A vida vai continuar, vai ter mais oportunidades, vai ter mais acesso, não sei. Mas é claro que muitas mudanças vão acontecer. Excelente pergunta, né? Então, assim, no momento, as fronteiras estão fechadas, né? Estados Unidos, Brasil, Itália, Europa estão com as fronteiras fechadas, né? Então, os governos e as embaixadas aqui são condicionadas ao governo de cada país. A embaixada aqui, ela não depende do Brasil, ela depende do governo dela lá, para poder ela voltar a funcionar, para ela começar a concessão de vistos, vamos dizer assim, né? Então, algumas embaixadas não podem emitir visto porque o próprio país está impedindo aquele estrangeiro de entrar lá, nesse momento, né? Porque existem questões sanitárias, de saúde, né? Que o país dele está em risco se um estrangeiro entrar lá. Então, nesse momento, né, a gente está aguardando, a embaixada disponibilizou alguns calendários já para agosto, a começar o agendamento da embaixada americana. Então, assim, a gente acha, né, porque eles não divulgaram ainda, que eles pretendem começar o atendimento a partir daí, final de julho para agosto. Alguns parques da Disney já começou a abrir, a funcionar, e a vida realmente tem que continuar, né? Porque a gente tem que se adequar a essa problemática que está acontecendo no mundo inteiro, né? As pessoas realmente estão com medo, eu sinto isso o tempo inteiro, né? Até aqui mesmo, andando na rua, né? As pessoas têm medo de pegar em algum lugar, de contaminação, né? Então, assim, a gente espera também que o próprio governo esclareça isso para a gente, né? Porque as pessoas estão um pouco desinformadas, né, sobre isso ainda, né? O que é o coronavírus? A gente está aprendendo isso, né? E toda essa dificuldade que está, às vezes, causando tantos problemas. Certo. Antes da Sônia fechar lá, tem alguma informação sobre a Disney, sobre ingressos, coisas assim? Então, a gente está fazendo uma parceria aí para poder vender os ingressos da Disney aqui pelo escritório também. Mas a gente só vai divulgar isso porque os parques eles não autorizaram nem a gente divulgar isso, né? Porque eles não estão vendendo ainda ingressos, então a gente não está autorizado ainda a vender ingressos. Então, mais futuramente, né, a gente tem essas novidades por aí, né? Algumas novidades, além dessa lá de Londrina, né? Que é uma novidade muito boa. Então, a gente quer, com certeza, continuar ajudando as pessoas a buscar as suas viagens internacionais, né, e fazer a cultura, né, em outros países, buscar cultura em outros países. Então, a gente tem esse papel. Ótimo, ótimo. Sônia. Gerson, eu sou otimista, isso é da minha natureza. Eu acho que essa pandemia veio mudar para melhor. Veio mudar o mundo para melhor. Tá um auê, tá muito difícil, tá muita gente com medo, e confesso, eu também tenho medo, né? Porque a gente tem medo do desconhecido, não é verdade? Então, tudo que a gente não conhece, a gente teme. Então, é uma coisa nova, eu também tenho medo, não estou desesperada, apenas precavida, né? E confio, espero que após tudo isso, as coisas vão estar melhores, e eu acredito que os países, para se recuperar, vai precisar se unir. Tá? Eu fico pensando especificamente na Itália. A Itália é um país pequeno, onde todos sabem que é povoado por a maioria idosos, e eles se foram nessa pandemia, muitos se foram, né? E eu acho que a Itália vai precisar de jovens, vai precisar de pessoas lá. Então, eu acredito que vai ficar mais fácil. Esse é meu lado otimista, sou eu. Eu acho que a Itália vai querer
Só complementando isso que você falou, né? Então, assim, justamente isso, né? Então, assim, esses países vivem de turismo, né? A economia desse país vive de turismo. Então, talvez as concessões de visto aí, né, facilitem um pouco, porque eles querem que esse turista vá para lá. Isso. Né? Com certeza. E aí, sobre a cidadania italiana, especificamente, nada mudou, nada vai mudar. A lei é a mesma, e quando um cliente me contrata, é um processo longo, não é de um dia para a noite, tá? Eu tenho que fazer busca. Tem um caso assim de muito sucesso, 3, 4 meses. Estou entregando o processo agora. Esse é um caso rápido. Mas tem caso de 10 anos que eu te falei. Né? Então, cada caso é um caso. Então, nada mudou. Tudo continua igual. E eu acho que vai ser melhor. Eu acho que o mundo vai estar mais unido e que nós temos que nos reconstruir, todos os países, e agora é a hora, e acredito que os governos também, embora aí tantas guerras políticas, mas eu acho que os governos vão também se dar as mãos e falar, vamos nos levantar, porque todo mundo tem que sobreviver. Né? Ótimo. É isso aí. O Gerson, também só lembrando aqui, concluindo, a gente também faz os processos de green card por aqui, né? O visto de esposo, visto de noiva, K1, K3, a gente faz muito importante. Esse processo por aqui, tá? Tá, joia. Gente, nós falamos de vistos, falamos de cidadania italiana, mas há vários serviços que elas podem ajudar você. Eu quero encerrar aqui. Olha aqui que interessante, a cultura gastronômica da Itália é a melhor. Eu amei, hein? Eu gostei. Tem outra aqui. Isso. Alguém falando, por exemplo, dessa demanda que vai existir, que vocês estão falando. A Itália já estava precisando de jovens antes da pandemia. Imagina agora creio que irá aumentar a demanda. Gente, sim. Eu quero agradecer a Sônia Gibin, especialista em cidadania italiana, Londrina, Paraná. Elizabeth Souza Jordão, de Goiânia, assessoria internacional. Então, se você necessita de todos esses serviços e outros que não foram mencionados aqui, você pode contactá-las. Tem coisas que ninguém sabe, tem países aqui vizinhos como... E o vídeo vai ficar salvo, né, o Gerson? Vai ficar salvo no Facebook, o vídeo vai ficar salvo. Para quem não viu aí, né, a live. Isso. E compartilha depois esse vídeo para outras pessoas. É alguém aqui do Peru falando olá, Gerson. Então, assim, tem países vizinhos aqui que você pode estudar de graça numa universidade. Muitos Sim. não sabem disso. Então, Sim. procurem a Elizabeth, procurem a Sônia e agradeço vocês. Que Deus já nos abençoou com toda sorte, bênção espiritual que existe. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Obrigada todos a vocês, gente. A todos. Obrigada, gente. Até mais. Prazer falar com vocês. Obrigada, hein? Obrigada.